O castelo de quem defende a hipocrisia no Brasil parece que está começando a ruir, rachou, porque teve seus principais membros e os seus principais heróis agora todos envolvidos no processo de corrupção. E isso se dá justamente, veja que interessante, justamente através do mecanismo que eles incentivaram e glorificaram, colocaram na grande mídia, exaltaram, colocaram lá o Sérgio Moro como herói. Isso se dá justamente através do mecanismo da Lava Jato, liderada aí por Sérgio Moro, que até hoje, e o Ministério Público Federal aí com o Dallagnol, que até hoje se limitaram a perseguir uma pessoa, o Lula. E esse mecanismo ficando grande demais, porque cada vez que eles mexiam no negócio, mais o negócio fedia, para não falar logo diretamente o nome da coisa. E aí, nesse negócio de feder, foi pegando também outras pessoas. Até que chegou uma esfera que saía da responsabilidade da primeira instância do Sérgio Moro, e com isso chegou a outros juízes que talvez não compactuassem do mesmo pacto aí, da mesma situação que foi criada para tirar Lula do poder. Agora, eles queriam tirar Lula do poder porque Lula é corrupto, porque Lula tem provas do que Lula fez corrupção. E não tem provas. Não existem provas que mostrem hoje que o Lula fez algum ato ilícito. O que existe são convicções. Convicções que já serviram para prender algumas pessoas. Mas até agora não foi suficiente para prender o Lula, já que o Lula tem um enorme apreço popular. A questão é que as pessoas defendidas por essas outras pessoas que acusam Lula, seja por ódio de classe, que eu vou já falar sobre esse assunto, porque me diga uma coisa, se não é ódio de classe, é o quê? É burrice? É estupidez? É demência? Ou é enganação? É só má intenção mesmo? Tentar mostrar para a população que o ladrão é um e, na verdade, proteger outro ladrão do outro lado lá. Os heróis estão caindo. Michel Temer foi absolvido no processo do TSE, como a gente também já tinha previsto aqui no canal Notícias Comentadas. Nesse vídeo aqui, que eu vou deixar também o link, você vai poder entender todo o caso. O TSE absolveu a chapa do Temer, que era justamente o processo que todos estavam acusando. Não, Dilma foi eleita por corrupção, não sei o que mais, era lá, beleza, afastaram a Dilma. E o processo continuou. Não, mas agora é o Temer. Ih, rapaz, dá um jeito disso aí acabar. E aí conseguiram acabar o processo, quer dizer, o discurso que valia até mesmo do próprio Gilmar Mendes, que tem discurso dele falando que a chapa do Dilma fez cleptocracia, é uma máquina, foi eleita por uma máquina de corrupção. Agora essa máquina de corrupção agora mudou porque é o amigo dele que está na presidência, então agora pode. Então mudaram a lei. E aí, quem defende esse sistema? Quem defende esse governo que eles chamam de direita, mas na verdade, olha, eu acho que talvez até seja denegrir a imagem da direita, e a gente não quer fazer isso, porque tem uma parte da direita assim que tem sentido, né? A não ser quando escraviza e... Bom, não vamos entrar nesse discurso agora, mas esse pessoal que defende essa dita direita que eles falam, que eu acho que não é direita necessariamente, eles agora precisam defender o discurso, porque, olha, a Joyce Hasselman, que está aparecendo aqui no vídeo, ela disse que até que, enfim, agora a gente tem um presidente que fala português. Não interessa se o presidente roubou, se ele montou quadrilha, se ele está envolvido em caso de corrupção, de propina, se ele se reúne no Jaburu para negociar dinheiro do povo, se ele dá desconto para empresários que estão, quem sabe, envolvidos em caso de propina com ele. Não interessa. O interessa é que ele falava português. E aí a gente tem agora um presidente que foi absolvido por excesso de provas, enquanto eles estão perseguindo e querendo prender um com falta de provas. Justamente na falta de provas. E agora absolveram um com excesso de provas. É quase a mesma coisa que dá com Aécio Neves, que também era o herói deles. Lembram da frase? Não tenho culpa, votei no Aécio. A culpa não é minha, votei no Aécio. Pois é, agora o vídeo da Joyce, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, o vídeo da Joyce, que eu nem faço muita questão de falar desse pessoal, porque eu acho que eles vão caindo um por um dentro da hipocrisia deles mesmos, dentro das mentiradas, das besteiradas que eles mesmos vão construindo. O tempo vai vindo e vai colocando coisas no caminho dessas pessoas que vai mostrando a elas que não, eles estavam errados. O tempo vai vir. Por que isso? Porque eles não estão interessados
Eles não estão interessados em negócio de combate à corrupção. Não tem nada disso. MBL vem pra rua, Joyce, sabe, Nando Moura, esse pessoal todo aí, eles não estão interessados em combate à corrupção. Eles estão interessados em defender o ponto de vista deles como se fosse jogo de futebol. Eles não estão interessados numa sociedade, nem nada disso. Só que agora, nesse vídeo aqui que a Joyce está aparecendo, tentando justificar a ação do TSE que absolveu o Temer, aí a maior parte dos comentários, eu dei uma olhada aqui embaixo, a maior parte dos comentários está sentando o cacete na Joyce. Ou seja, o castelo começa a desmoronar. Você vê aqui, ó. Nossa, a Sueli Barogo, nossa, imaginei que você faria um vídeo todo indignado. Sua postura não está de acordo com a decepção do país. Cheia de lábia, passa para seus interesses. Que jornalismo porco é esse? Jornalismo, kkkk. Pelo sorriso dela dá para ver que não é assim que ela pensa. Dá vergonha de morar no país. Chapa absorvida por excesso de provas. Tristeza para o povo brasileiro. Olha a cara de satisfação dessa vagabunda. Nem vou ler o comentário todo. Vocês sabem que eu também não incentivo discurso de ódio. Cláudio, não se pode comandar o país pela emoção. Ah, esse roubou, aquele também. Tem que ser agora a hora certa para tirar a peça do tabuleiro. Vocês querem que o Brasil vire Venezuela? Ainda tem gente que pensa dessa forma. Quer dizer, com esse discurso, Brasil virar Venezuela, então deixa o Temer aí, deixa o Aécio, deixa saquear o Estado só para não virar Venezuela. Por quê? Porque vai fazer alguma coisa de vermelho. É um discurso de uma imbecilidade que, sei lá, minha gente, aí você diz assim, é por isso que eu defendo um Estado forte. Porque tem que ter uma clínica de tratar imbecil. O Estado tem que pagar uma clínica para tratar imbecil e começar a dar educação política. Essa coisa de Brasil virar Venezuela. Quando é que teve uma campanha no Brasil? Campanha do Brasil virar Venezuela. Campanha do Brasil virar Cuba. Que argumento escroto do caceta, velho. Então, eu defendo também o Estado forte para que o Estado pague uma clínica para tratar imbecil. Só assim, quem sabe, pode tirar essa pessoa. Parece uma espécie de hipnose, sei lá, eles ficaram escravos desse processo. Vai virar Venezuela. Quando o Lula aumentou o número, a balança comercial do Brasil com os Estados Unidos, ninguém ficava dizendo que o Brasil ia virar Estados Unidos. O Lula aumentou o comércio com a China, ninguém dizia que o Brasil ia virar China. Ninguém dizia que o Brasil ia virar França. Nem dizia que o Brasil ia virar Alemanha, que o Lula aumentou para tudo que é lado. Mas eles escolhem, dentro daquele contexto, aquilo que agrada a eles, para falar uma besteira dessa, sinceramente. Mas vamos lá. Gilmar Mendes só tem feito merda ultimamente. Primeiro libertou Disseu, agora inocenta a chapa Dilma. Tá feliz e satisfeita, né, Josi? Tu me enganou com tua lábia, mas não foi por muito tempo. O pior é esse risinho dissimulado. Joyce é anti-PT, mas não anticorrupção. Primeiro comentário sensato aqui. É ser perceptível sua alegria com a posse de Temer. Essa mulher é uma safada. Qual o único bolso que não entra propina? E a Joyce tem bandido de estimação. Desinformante, age contra o Brasil. É uma verdadeira sem vergonha. Não queremos bandido de estimação. Quer dizer, grande parte, sei lá, mais de 95% dos comentários são contra ela. Quer dizer, vai ficar complicado esse povo com esse discurso. Aí o que ela faz? A estratégia agora. Bom, já que eu falei tão mal do Lula, vai ficar feio agora eu me redimir e falar alguma coisa. Eu vou ter que debandar para o outro lado. Aí debanda para o lado de quem? O que vocês acham? Bolsonaro. Um outro camarada que só fala besteira, que não tem sustentação em nada, que não entende de nada, que acha que tudo se resolve na porrada. Deu uma crise econômica global, porrada. Porrada em quem, velho? O que é economia? O Bolsonaro não sabe nada de economia. Inclusive está sendo desafiado por alguns outros blogueiros, aí outras pessoas para falar de economia. Se o pessoal que entende de economia pegar o Bolsonaro, botar numa roda redonda, vai ferrar o cara, velho. Sabe, se botarem o Bolsonaro numa roda redonda de economia, você vai ver o desastre que o cara é. O importante é que ele não é corrupto. Primeiro, quem sonega imposto é corrupto. Segundo, Hitler também não era corrupto, velho. Levou a Alemanha à pior desgraça que os alemães já fizeram na história da humanidade. Na pior desgraça que existe na Alemanha foi feita por um camarada que não era corrupto. E é esse o único argumento? Não, amigo. Para comandar um país, você tem que saber administrar, tem que entender de economia, tem que entender das questões sociais. E as questões sociais não é só aquela turma ali que
que está ao seu redor, que você pensa que toda a sociedade se reflete naquilo. Não, você tem várias classes sociais, você tem diferentes pessoas, pessoas com problemas, pessoas que precisam de uma chance, tem uma série de coisas que precisam ser observadas. Bom, mas o que a gente quer mostrar nesse vídeo é que a hipocrisia, né, aqui da Joyce, mas também de outras pessoas estão caindo por terra. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte: ex-caceta Marcelo Madureira sobre essa. Eu fui iludido, fui enganado. Eu acho engraçado esse pessoal dizer assim, que eu fui iludido, eu fui enganado. Parece que ele estava sentado numa cadeira. Aí chegou o cara lá, olha, eu vim te enganar, eu vim te iludir, e é o seguinte, é assim assado. Aí eles levantam, eles vão para a televisão, eles fazem uma campanha, porque o discurso de Lula, não sei o que, preso, é discurso de Aécio. E eles compraram o discurso de Aécio, acreditaram naquela conversa. É tipo assim, vem um ladrão, né? Você que se diz cidadão do bem, como a Joyce está dizendo aqui, que nós cidadãos do bem, e eu tenho medo desses cidadãos do bem, porque esse bem é para quem? Esse bem normalmente é para ele próprio, tá? Então nós cidadãos do bem fomos lá defender um discurso. Quer dizer, vem um ladrão, ele diz assim, rapaz, olha ali, aquele cara tá roubando. Ele nem procura, ele não investiga, ele tem preguiça mental. Na verdade, esse povo tem preguiça mental de analisar fatos, de fazer isso aqui que a gente está fazendo no Notícias Comentadas e que deu origem a outros canais, né? Que outros canais também estão fazendo sucesso, depois eu vou mostrar para vocês. Sabe? E tem preguiça de pesquisar, tem preguiça de estudar história. Parece aquela turma que passou de série tudo colando, sabe? Pegando colinha, copiando a coisa dos outros. Não sei no seu estado como é que você vai falar, mas olhando a prova do outro e não estudou para a história, não sabe, não tem conhecimento nenhum. Sabe? E aí aceita qualquer discurso em nome e como se política fosse futebol. Quer dizer, não foi o Aécio que iludiu ninguém, amigo Marcelo Madureira. Foi você mesmo. Você mesmo idealizou o Aécio Neves. Você mesmo que continua com o discurso de criminalizar alguém e da qual não se tem provas ainda. E eu digo ainda porque o processo de acusação continua. No outro vídeo me falaram, mas abriram, Morpheus, você criticou o Temer porque foi aberto o processo e aí o princípio de não sei o quê, que vai e não pode mais coletar provas depois que foi aberto o processo. Amigo, e o que acontece com o Lula? Que todo dia são buscados provas, argumentos, durante anos. Todo santo dia se tem alguém apresentando novas provas contra o Lula. Todo dia, o prazo para buscar provas para o Lula ele é infinito. Cadê o princípio da justiça lá que protege, que no dia que foi aberto o inquérito, a partir desse dia não pode mais juntar prova? O que se faz com o Lula, então? Então isso aí é ilegal. Se você defende uma posição, ela tem que valer para todo mundo. Eu sinto muito. Sabe, se a gente adota uma posição que, abriu o processo, a partir de agora eu vou investigar, então eu vou coletar provas. Isso é certo? É certo. A partir de hoje eu vou coletar provas. E já tinha algumas provas antes, vou coletar aqui para frente. Isso é certo? Sim, é certo. Então vou defender essa ideologia. Eu não sou advogado. O que eu vejo, a gente pesquisando a questão do Lula, é que todo dia se busca prova nova. Então, já que eu acredito que o Sérgio Moro está fazendo a coisa, está cumprindo a lei dentro da arbitrariedade dele, escolhendo tudo. Mas se você está me dizendo que isso aí é ilegal, amigo, então a gente tem uma coisa aqui ilegal para falar sobre o que se faz com o Lula. Que todo dia se busca prova contra o Lula. Se busca através de depoimento, se faz sensacionalismo com depoimento de zelador de prédio, sabe? Pega o amigo do cachorro do papagaio, que um dia passou na frente da casa onde o Lula passou um final de semana. Todo dia se busca. Quer dizer que um Temer não pode fazer isso? Pelo amor de Deus, a gente tem que adotar um procedimento. A minha mente, independente de legislação, na minha cabeça agora, com a base de informações que eu tenho, pode ser que isso mude, porque eu falei para vocês, a opinião da gente, ela é baseada na informação que você tem naquele momento. Mas o meu senso de justiça é assim, esse camarada aqui está sendo acusado de roubo.
O que a gente sabe é que ele estava no dia do roubo, ele estava lá na loja que foi roubada. No momento do roubo, ele estava lá. Aí, bom, beleza. Então vamos agora investigar. O meu senso de justiça. Eu repito, não sou advogado, não sei como a lei foi criada. Mas eu digo, bom, então vamos lá, vamos apurar os fatos. Então, apurar os fatos é coisa do passado. Tudo que foi feito no passado. Só que o meu senso de justiça diz assim, bom, se no passado não tivesse sido encontrado nenhuma prova e durante o processo que eu estou apurando eu encontrar outra prova, um processo investigativo, porque investigação é para o futuro, então isso também vai valer no meu senso de julgamento. Ah, tá, então fulano de tal realmente, olha aqui, foram coletadas novas provas e aqui ele foi. Tá, então, voltando aqui para o assunto do Marcelo Madureira, eu sinto muito, não dá pra dizer, não, deixa pra lá, Marcelo Madureira, eu também fui iludido. Não, amigo, você tem responsabilidade sobre o que aconteceu. Você fez uso da sua imagem para convencer pessoas de que o seu discurso estava certo. E agora você vem dizer que foi iludido, foi enganado? Você foi iludido e enganado sim, por você mesmo. O Aécio Neves não lhe botou na parede. Foi você mesmo que foi enganado por você mesmo. Sabe por quê? Porque você idealizou política. Você aparece em vários eventos com foto de Aécio. Você participou de todo o processo, inclusive o processo do golpe. Você tem responsabilidade sobre isso. O outro, Márcio Garcia, diz que se arrepende de ter apoiado Aécio Neves. É outro, amigo. Eu sinto muito, não posso livrar você da responsabilidade ou da irresponsabilidade de ter usado a sua imagem pública em prol de bandidos que agora estão sendo acusados e caçados e um monte de gente perseguindo eles. Vocês usaram as imagens de vocês para apoiar bandidos. É preciso ter esse senso. Olha, é que nem aquele negócio, né? O cara lá tatuou um negócio lá na testa lá. Aí você poderia tatuar na testa desse povo, já que provavelmente esse povo também vai defender a atitude de tortura lá dos outros. Aí deveria tatuar na testa de vocês, já que vocês querem que todo o erro de todas as pessoas sejam tatuados nas testas, né? Eu sou babaca, apoiei bandidos. Eu tô lhe enganando, eu apoio bandidos. E isso serve também aqui para quem está apoiando os bandidos que estão sendo pegos agora. Tá? Tanto aqui o Márcio Garcia, e eu repito que eu não tenho nada contra a pessoa do Márcio Garcia, e nem do Marcelo Madureira, e nem dos outros que vão aqui pela frente nos próximos links que eu vou colocar. Mas é que a justiça, ela tem que valer para todos, sabe? Se você defende o processo de tortura lá que o rapaz sofreu, então, amigo, isso também tem que fazer valer para você. E você iludiu, né, através do processo que você se diz vítima aqui, que foi iludido, eu fui enganado, como se você não tivesse poder de mudar as coisas, né? E aí lembrem daquele processo lá da meritocracia, tá? O erro aqui é mérito seu. Foi você que... Não joga a culpa no outro, não pode ser covarde, não. Não, olha, minha gente, é o seguinte, eu errei. Essa é a atitude do cara que defende deveria ser do cara que defende a meritocracia. Eu errei, assumo o meu erro. E não dizer, eu fui iludido, eu fui enganado. Parece que ele é vítima. Mas não é justamente isso que vocês criticam? O discurso de vitimismo? O discurso de pessoas que se dizem precisar do sistema? Não é justamente isso que vocês criticam? E agora vocês estão se colocando no lugar de vítima? Não, amigo, você tem que dizer, desculpe. Me desculpe, eu errei, é essa a questão, não é eu fui iludido, eu fui enganado. Não é isso. Márcio, não é isso. Você tem que assumir a culpa. E caso você defenda que esse lixamento de ladrões e criminosos e tatuagem dos erros nas suas testas, então preparem as suas testas, porque a gente tem que tatuar alguma coisa aí, a sentido de imbecilidade, que vocês defendem ladrão, que vocês isso ou aquilo, porque já foi provado que a turma que vocês defendem está envolvida em esquema de roubo, então vocês apoiaram o ladrão, esse é o erro de vocês, no mínimo, é aquilo que a gente acompanha aqui no canal. Então, amigo, preparem as testas, porque tem muita tatuagem aí para vir pela frente. Tá? Aqui esse outro
esse outro site diz aqui, MG, arrependido, pesquisa, aponta vitória de Lula não sei o quê. Paraná, pesquisa levou em Minas Gerais está arrependido. O senador seria eleito no primeiro turno com... Ah não, essa notícia aqui é fora do contexto. Pensa Brasil, deixa eu ver de quando é essa notícia, nem a data tem aqui, está dizendo que o Aécio seria eleito, imagina, o Paraná Pesquisa ele levantou, era na Minas Gerais, virou que se as eleições fossem hoje, o senador seria eleito no primeiro turno, tá lá, o ex-presidente Lula aparece em segundo, tá lá, imagina, Minas Gerais, se isso aqui fosse verdade, que isso aqui não é verdade, o povo de Minas Gerais estaria arrependido até hoje. Mas olha, eu vou aproveitar a pegada aqui, esse site aqui Pensa Brasil, em busca da notícia, defendendo uma coisa dessa, né? Será que ele se diz também arrependido, que ele foi iludido em promover Aécio Neves? Criador das camisas Proécio não quer mais falar sobre o assunto, notícia aqui do Estadão. Não quer. O empresário Sérgio K produziu 2 modelos com as frases Why we can? A culpa não é minha, eu votei no Aécio. Pois é, o cara dedicou a vida, não quer mais falar no assunto. Eu votei, se arrependeu de ter elaborado os modelos e alegou que nunca mais vai produzir itens políticos há 2 semanas à vez de São Paulo. Depois das notícias veiculadas na quarta-feira que informaram o envolvimento do senador em esquema de propina, o estilista foi satirizado nas redes sociais. Imagina, o cara é mais um preguiçoso político, digamos assim, né? Em vez de pesquisar a vida do cara, porque até o canal Notícias Comentadas, aquele outro policial, o Arcanjo, vivia falando, não, a preguiça foi maior, e ainda vou voltar ao assunto lá do ódio de classes, tá? Se não é preguiça mental, você vai dizer, não é preguiça mental. Ah, não, ele não é demência também, ele não é demente, ele tem ciência do que faz. Não é demente, não tem ciência. Então é o que, amigo? É o que? Teria ódio de classe? Sérgio K se arrepende e diz nunca mais fazer camisa polícia. Sérgio K é o estilista que nós falamos. Às vezes ele é divulgado, recebimento de propina. Então o Sérgio K, será que o Sérgio K também está envolvido em algum processo desse aí? Será que o Aécio Neves, ele defendeu literalmente o Aécio Neves. Será que ele também está envolvido? O Ronaldo também está envolvido nesse esquema? Será que a gente tem que tatuar na testa do Ronaldo aqui também o selo de imbecilidade aqui do Sérgio K também? E de todas as pessoas que defenderam o Aécio Neves, que enganaram o povo, enganaram a população? Olha aqui esse outro também. Será? Estilista, criador de camisetas, se diz arrependido, é a mesma notícia. Márcio Garcia também. E aí, por último dessa sessão aqui, antes da gente falar do ódio de classe novamente, o Dória, o ex-presidente, sabe que vou visitá-lo em Curitiba. Olha, Dória, parece que você vai ter que visitar, antes disso, vai ter que visitar o presidente do seu partido. Seguido de outros aí do PSDB. O Sérgio Machado, você tinha que ter escutado o discurso do Sérgio Machado, Dória, antes de sair abrindo a boca e vomitando certas coisas. Você deveria ter escutado o Sérgio Machado. O Sérgio Machado disse que o primeiro a ser comido ia ser o Aécio. A questão é que o Dória tinha tanta certeza disso aqui porque até agora a investigação estava nas mãos do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro só mostra empenho e dedicação para perseguir o Lula. Aí você diz, Morfeus, não é isso. Amigo, com o resto da cambada... Eu não vou nem abrir a notícia, só vou mostrar aqui a foto para vocês, olha aqui, ó. Sérgio Moro, em evento organizado pela revista Isto É, que também participou do golpe, que hoje critica o governo, porque Isto É pertence à Globo, então hoje a Globo está contra o governo, mas a gente não pode tirar a responsabilidade da Globo, embora a gente use e goste de que a Globo finalmente esteja falando algumas verdades do lado que ela sempre defendeu, que ela pulou do barco, né? A gente não pode esquecer que esse mesmo mecanismo de comunicação apoiou imensamente o golpe que foi dado. Ou seja, se fez uma vez, é capaz de fazer a qualquer momento, só depende do interesse atual deles. E no evento que eles organizaram através da revista Isto É, Sérgio Moro poderia ter escolhido qualquer um outro político para ele sentar do lado. Não, ele sentou aqui ao lado de Aécio Neves, contando piadinha. E aí, Aécio, sabe aquela do português? Sabe aquela do ladrão? Sabe aquela piada do cara que desviou tantos milhões? Pois é, rapaz. Contando piadinha, os dois é maior gargalhada, amizade. Ó, Sérgio Moro
aqui ó, nos eventos organizados pelo Dória, apoiando aqui Michel Temer, entendeu? Então é isso, Sérgio Moro é isso. Então o Dória deveria ter escutado o Sérgio Machado, e o Sérgio Machado já dizia. Agora, por que, minha gente? Vamos finalizar o vídeo com essa pergunta, refletindo a um outro vídeo que a gente tem. Por que esse pessoal tem tanta necessidade de criminalizar o Lula, e mesmo que para isso eles tenham que defender bandidos e corruptos consagrados aí da política brasileira? Por quê? Aí eu vou colocar aqui algumas possibilidades, e você que está vendo o vídeo até agora no final, você vai poder responder. Vamos lá. Letra A, demência. Eles não têm ciência do que estão fazendo. São zumbis ambulantes. Eles não sabem. Aí eles recebem um comando geral e aí todo mundo sai fazendo a mesma coisa. Opção A, demência. Segundo, letra B, aliás, burrice, analfabetismo político. Eles não têm noção de história na escola, só passaram colando, não sabia de nada, sempre tiveram preguiça de estudar, então burrice. Tá? Qual seria outra opção? Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar aqui, antes de eu falar do ódio de classes. Qual seria outra opção? Seria, deixa eu ver, demência, burrice, o que poderia ser mais? Estou tentando aqui, a falta de informação. Não, falta de informação também seria a mesma coisa de burrice, preguiça de pesquisar. Imagine, você não tem preguiça de sair na rua vestindo a camisa, né, e defendendo uma pessoa acusada de corrupção. Você não tem preguiça de sair de casa, você tem preguiça de pesquisar um pouco melhor sobre o que tem, sobre o político que você está defendendo. Ainda tem aqui, olha a ironia, Marcelo Madureira, na página dele aqui, né? Clica aqui, contrate o melhor palestrante dos últimos tempos. Quer dizer, como é que você vai contratar agora um palestrante que não, digamos, com uma atitude covarde dessa, que dizer que foi iludido, que não sei o que, e está apoiando o bandido aí por fora. Então é complicado agora contratar um palestrante para isso. Mas bom, a gente estava lá, opção A, demência, a segunda opção, a opção B, burrice, e aí a gente finaliza aqui com a terceira opção, ódio de classe. Ódio de classe é aquele negócio que é o seguinte: o Lula propiciou, ele tirou 36 milhões, mais de 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. E daí tem gente que se incomodou com isso. O Lula vivia dizendo que, olha, tem patrão que não gosta de ver a empregada usando o mesmo perfume da filha do patrão. Tem pessoas que não gostam de ver pobre viajando de avião. Tem pessoas... Bom, a gente pensa que é exagero, né? A gente pensa que, não, por eu não ser assim, eu presumo que ninguém mais é assim. Isso é exagero do Lula. Isso é exagero do Lula. Mas se você pegar essas pessoas, você vai entender que elas não são dementes. Que, um ator, Márcio Garcia, um ator renomado, respeitado aí, já participou de diversos episódios aí da Globo, de programas, de, sei lá, de novelas. Então o cara não é demente, pô. Ele também não é burro. A gente sabe disso, que eles não são burros. Esse pessoal, Márcio, o cara do Cacete e Planeta, não são burros. A Joyce Hasselman, eles não são burros e não são dementes. Então só o que resta, amiguinho, a não ser, eu não consegui imaginar outra possibilidade, é o ódio de classe. Sabe? E como é que você vai justificar isso? Que a pessoa persegue o camarada e protege outros. Agora, além do ódio de classe, tem uma característica interessante de algumas dessas figuras. E aí eu não sei, no caso da Joyce, ela declarou ali publicamente, eu não sei o posicionamento dos outros. Como eles se viram acuados, né, e foi comprovado, digamos, a história já colocou os dois, assim como os dois torturadores lá do jovem lá menor, a história já colocou Marcelo Madureira como o cara que enganou uma multidão. Todos os fãs dele foram enganados por ele mesmo. E aí ele bota a culpa no outro. O Márcio Garcia, o Sérgio K e todos os outros que vestiram essa camisa. O Ronaldo, todos eles. A história já os colocou como enganadores da nação, enganadores do povo.
Porque, olha, amigo, fui enganado, não tem nada disso. Você tem responsabilidade sim sobre o processo. Tá? E se você é daqueles que defende tatuagem em testa de bandido, então vá preparando a sua testa. Porque você tem responsabilidade direta nisso. Não é a meritocracia, então os méritos são seus. São seus. Os méritos por ter feito a atitude que vocês fizeram. Bom, agora, se não é demência, burrice, então eu sinto muito, a não ser que alguém apresente outra possibilidade aqui, então eu diria ódio de classe. Ódio de classe por não aceitar que uma sociedade, que um governo tem que se preocupar pelo bem da sociedade no geral. E mais ainda pelos mais necessitados. Porque os que estão bem, não precisam tanto de ajuda. Não é que nem o governo atual está fazendo, ajudando os mais ricos e castigando os pobres. Então o governo um governo é criado justamente para isso. Para equilibrar a situação entre os membros de uma sociedade. Pegar quem está mais pobre e jogar mais para cima. E quem quiser crescer, deixa crescer. E quem tiver muito, pega um pouco de recurso dali e distribui, faz uma chamada distribuição de renda, mas não só renda, mas também distribuição de possibilidades e de condições de vida. Humanidade. Esse é o principal motivo de um governo. Né? Então é isso. O vídeo acabou ficando um pouco longo. Eu queria, na verdade, fazer 3 minutos, fiz 30, mas é porque não tem como não falar com bem clareza sobre algum comportamento de determinadas pessoas. A gente está vendo aí a Joyce Hasselman e eu não fico contente com isso não, tá, pessoal? O castelo da Joyce Hasselman está caindo. Eu não fico contente não, eu acho uma pena, porque ela tem uma boa oratória e tudo mais, só que ela utiliza isso muito para o discurso do ódio. Né? E o que eu não falei ainda, essa turma toda está tendendo para o Bolsonaro, e aí eu vou dizer para vocês, já erraram uma vez, já tiveram preguiça mental uma vez, já fizeram as burradas, já se acovardaram e agora vão querer conduzir o público deles em direção ao extremismo absoluto que é representado através da figura de Jair Bolsonaro. Sabe, um camarada que comete discriminação, racismo, dia após dia, e sempre tentando puxar os holofotes para si, e depois dizer, não, eu não fiz isso, é por causa disso, aquilo, outro. É um camarada que defende a hipocrisia do Bolsonaro, só para alimentar muito o discurso, inclusive o Vila aqui, que mete o cacete também no Bolsonaro, né? O Bolsonaro é aquele camarada que defende pena máxima para ladrão de bicicleta, ladrão de rua, mas absorção dos amiguinhos dele, inclusive o Eduardo Cunha, que o Jair Bolsonaro andava agarrado com o Eduardo Cunha, meu malvado favorito, não sei o quê. Bom, se você defende a moralidade e é contra a corrupção, você tem que ser contra todos. Não tem essa de se agarrar com um bandido para matar o outro. Isso daí é participação de gangue. Isso aí não tem nada a ver com justiça, que nem combate com a corrupção. E defender esse discurso também é hipocrisia, amigo. Quando é que você vai sair? Será que a gente vai ter que colocar você dentro da escola lá da clínica de imbecilidade? Você não defende, você não combate a corrupção se aliando com outro corrupto. Você não combate violência se aliando com um assassino. Isso é hipocrisia, isso é maluquice. Então, pelo amor de Deus, o Brasil precisa de você como cidadão. Tá? Essa história de cidadão do bem já está começando a pegar mal. Então, acorde desse transe. Se você é zumbi, acorde. Alguém que está vendo o zumbi aí, dá uma sacudida nele. Ver se ele acorda desse transe. É preciso ter consciência, é preciso desenvolver o senso crítico. Comece a pensar por conta própria e pare de ser teleguiado. O Brasil precisa de você urgente. Eleições de 2018 estão batendo aí na porta e o Brasil precisa de você, tá certo? Então é isso, pessoal. Vou deixando aqui um grande abraço, finalizando esse vídeo, e a gente se encontra então na próxima notícia. Até lá.